A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Obrigada. 1 Reis, capítulo 17, verso 7. Eu vou ler e querer que os irmãos acompanhassem na tela aí comigo, por gentileza. 1 Reis, capítulo 17, verso 7, vai falar sobre a viúva de Sarepta. Vamos ler a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, ou em outras versões, que lhe sustente. Ele foi a Sarepta quando chegou à porta da cidade e encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Ei, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vai para casa e faça o que eu te disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para sua família. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja, nós já adoramos o teu nome, já ouvimos a tua voz. Pedimos que continue falando conosco por intermédio da tua palavra, Senhor. Nos guie em toda a verdade, não olhe para as nossas debilidades, antes olhe para a fidelidade que o Senhor tem com o seu povo, Senhor, e fala conosco por intermédio da tua palavra. Assim nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Amados, é um privilégio enorme estar aqui na casa do Senhor e ter essa oportunidade na nossa igreja, e sou grata pela vida do nosso pastor, da nossa pastora e de todo o corpo de obreiros da nossa igreja aqui, mas confesso para vocês que dá um pouco de temor, irmãos, de ter essa retaguarda aqui atrás de nós e pelo temor de falar a palavra do Senhor, mas assim aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje. Nós estamos felizes e a nossa família em especial tem muito que agradecer a Deus. Os irmãos têm nos acompanhado, têm nos ajudado em oração e temos muito o que falar do Senhor. Para nós não é difícil honrar o nome do Senhor e falar das grandezas que Ele tem feito, daquilo que Ele tem operado na nossa vida e engrandecer o nome dEle. Por isso eu estou aqui hoje muito feliz, apesar do nervosismo, mas em poder ter esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor e glorificar o nome dEle. Mas, amados, enquanto eu orava ao Senhor e pedia ao Senhor uma palavra, pedia ao Senhor que colocasse no meu coração algo que Ele quisesse falar conosco aqui nessa noite, o Senhor colocou essa passagem no meu coração, sobre a viúva de Sarepta. Então, há muito tempo que eu não pensava nesse texto, e esse texto estava queimando no meu coração sobre essa viúva. Então, eu gostaria de falar com os irmãos uma mensagem simples. Como os irmãos já sabem que eu não sou nenhuma preletora, né? Sou apenas alguém que fala alguma coisa simples, mas alguma coisa simples a respeito desse texto. Eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre esses versículos que nós lemos. E aqui nesse texto que nós lemos, o profeta Elias, nós começamos a introdução do texto, é que o riacho se secou. Mas eu gostaria de voltar com você um pouquinho aqui, um parágrafo atrás, que o profeta, ele tinha acabado de declarar que não haveria chuva sobre a terra. E ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava fazendo aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Ele não estava agindo por seus próprios impulsos ou liberando uma palavra dele mesmo, mas antes ele estava fazendo aquilo que estava no coração de Deus. Porém, quando Deus manda essa seca sobre a terra, Deus manda para ele ir lá para o ribeiro de Quiriate,
e fala assim, ó, eu vou mandar aí uns corvos para te alimentar e você vai beber água desse ribeiro. E ele ficou ali bebendo água daquele ribeiro, porém a seca foi tomando conta da terra. E a seca chegou num ponto de ela ser tão avassaladora, que devastou tanto a terra, que até mesmo aquele riacho que Elias estava bebendo secou. E aí eu fiquei pensando sobre isso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que muitas vezes, eu e você pode estar no centro da vontade de Deus. E ainda assim, algumas dificuldades podem vir ao seu encontro, podem passar pela sua vida. Porque o dia mau chega para todos nós. Então pode acontecer de você estar lá fazendo exatamente o que Deus te pediu para fazer. Exatamente no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que está no coração de Deus. Mas ainda assim a sua provisão, aquele riacho que você vinha bebendo, começa a secar, vai secando. E talvez você pode olhar para Deus e falar, peraí, Senhor, mas eu estava fazendo aquilo que o Senhor me mandou, o Senhor me disse para profetizar essa seca, eu estava no centro da sua vontade. Mas eu quero dizer para você, amado, que Deus ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Deus ele está no controle de todas as situações e o Deus que nós servimos é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Antes mesmo daquela água se acabar, antes mesmo daquele riacho secar, Deus já havia estado à frente de Elias, já havia preparado uma provisão, um livramento para a vida dele. Aleluia! O nosso Deus, ele é um Deus que ele não chega nem antes nem depois, ele chega na plenitude dos tempos. Ele não chega atrasado. Talvez você está pensando que, poxa, como as irmãs de Lázaro disseram para ele, se o Senhor tivesse chegado antes. Mas ele desejou chegar naquele momento, ele desejou que aquilo acontecesse, que é para o nome de Deus ser glorificado. Então muitas vezes você está olhando para alguma situação de sua vida e pensando que Deus está atrasado. Mas não, ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, ele é soberano. Quero te lembrar que o planejamento de Deus, esse controle de Deus, esse Deus que está no controle de todas as coisas, ele preparou antes o livramento para Abraão. Você imagina que quando Abraão sobe aquele monte com o seu filho, Deus já havia feito aquele cordeiro nascer. Deus já havia levado aquele cordeiro lá para o monte que já estava esperando Abraão antes mesmo dele precisar. Então o nosso Deus, querido, ele vai na nossa frente. Quando você pensa que o dia mau vai te atingir, que vai te derrotar e que vai acabar com a sua vida, como pode ter sido aqui o sentimento de Elias, de que aquela água estava acabando, Deus falou, ei, levanta e vai lá para Sidom, que eu já preparei uma viúva lá para te sustentar. Eu já preparei um socorro para a sua vida. Aleluia! E aí, amados, continuando aqui no nosso texto, como eu disse, Deus manda para ele ir lá para Sidom. E quando eu leio isso, eu penso, Senhor, mas Sidom, amados, era uma cidade, era Sarepta, essa cidade que ficava ali na região de Sidom, era uma cidade que ficava na região fenícia, era uma cidade pagã, servia ao deus Baal. E aí Deus, ele provém um livramento para a vida de Elias, ele traz essa provisão lá desse lugar de Sidom. E aí, meus amados, eu fiquei pensando num Deus soberano, que faz como ele quer, que tira a provisão da onde ele quer. Ele não precisa pedir conselho para ninguém, ele não precisa de um caminho provável, de um caminho viável. Se ele mandar, até mesmo os inimigos têm que obedecer. Ele tira para Elias uma provisão lá dessa cidade que era pagã, uma mulher de lá desse lugar para sustentar Elias. E aí eu fiquei pensando naquela história, que eu acho que todo mundo conhece muito, que alguém conta que um servo do Senhor muito simples estava passando por uma dificuldade na sua casa. E esse servo começa a orar, Senhor, manda mantimento, Senhor, abre as portas. Senhor, eu estou perto de passar necessidade, de passar fome. E aí parece que um incrédulo ouve essa oração e diz assim, eu vou lá no mercado, vou comprar a compra, vou mandar entregar na casa dele e vamos ver como que ele reage. E aí quando aquela compra chega, né, essa história que conta que quando chega aquela provisão, aquele mantimento, aquele servo do Senhor começa a glorificar a Deus e dizer, obrigado, Deus. Obrigado por esse alimento, obrigado pela porta que o Senhor abriu, obrigado pelo livramento.
Mas aí aquele incrédulo dessa história diz assim, não, você está enganado, não foi Deus que mandou isso. Eu fui lá no mercado e comprei para você. Mas aí a pessoa diz assim, mas glória a Deus, porque quando ele manda, até o inferno, até o diabo tem que obedecer, corvo tem que obedecer, o inimigo tem que obedecer a ordem do Senhor. Se ele mandar levar provimento para um servo seu, até o inferno tem que obedecer. Aleluia! Aleluia! Nosso Deus, irmãos, é um Deus que, como nós cantamos aqui, fez o seu projeto no meio do deserto. É um Deus que não precisa de infraestrutura, não precisa de água, não precisa de energia. É um Deus que trabalha onde não tem nada, no meio do deserto. Se Ele quiser, Ele tira a água da rocha para o seu povo beber. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se Ele quiser abençoar o seu povo, até gente contratada para amaldiçoar tem que declarar bênção. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, recebeu quantia grande para prejudicar o povo de Deus. Mas na hora dele falar maldição contra o povo do Senhor, olha o que ele diz, como que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Aleluia! Deus tira a palavra de bênção para o seu povo, até de lábios impuros. Aleluia, Ele mandou que Elias fosse ser sustentado lá naquela terra. E aí, meus amados, mais uma coisa que eu penso aqui sobre o nosso Deus. Ele fala assim para Elias, eu vou mandar uma viúva. Eu vou mandar uma viúva te sustentar, mas a viúva daquele tempo não era igual esse tempo de agora não, irmãos. Que tem BPC, tem Bolsa Família, cada filho recebe um tanto, tem Bolsa Gás. Não, a viúva daquele tempo era diferente. A viúva fazia parte, não estou falando mal, tá, irmãos, dos programas sociais. Nem quero entrar nessa discussão política. Mas quero dizer que a viúva daquele tempo era alguém que fazia parte da classe mais vulnerável da sociedade. Era alguém que não tinha, talvez, capacidade de sustentar nem a si mesmo, quanto mais sustentar um homem, profeta de Deus. Mas eu quero dizer para você que às vezes você não tem capacidade mesmo, e nem eu. Quando eu olho para mim, para aquilo que Deus já me colocou, e quando você olha para a sua história, para onde Deus já te colocou, você não tinha mesmo capacidade. Mas aqui em Coríntios, em segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é vaso de barro que ele trabalha. Ele trabalha com vaso de barro, sabe por quê? O vaso de barro não tem valor. O vaso de barro não tem beleza. O vaso de barro é frágil, o vaso de barro quebra. Mas o que é importante é que está dentro do vaso. É o tesouro que o vaso carrega. É a presença que mora dentro. Aleluia! Glória a Jesus. Então, meus amados, Deus envia Elias para aquela mulher, para aquela viúva, sem nenhum potencial, sem nenhuma capacidade de sustentar aquele homem, mas ele vai na frente e ele garante. Ele é o que está dentro do vaso de barro. E eu queria te lembrar de alguém que também teve um problema com aparência. Alguém que foi segundo o coração de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas a sua aparência não ressaltava ele em nada. Davi, amados, eu não posso dizer para você que não está escrito na Bíblia. Eu não posso dizer que o profeta não escolheria ele. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer para você que está escrito na Bíblia que o profeta estava preparado para escolher os irmãos dele. Passava um irmão alto, bem apessoado, o profeta falava, pode ser esse. Aí Deus falava assim, não, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Eu não vejo assim. Davi, quando ele foi lá no campo tomar notícia dos irmãos dele, que ele chega lá nos irmãos e começa a perguntar, mas peraí, quem é esse tal de Golias aí que está falando? Os irmãos dele também não notaram a sua aparência, desprezaram, falaram, ei, o que você está fazendo aqui? Cadê aquele pouquinho de ovelha que você toma conta lá no pasto? Ei, foi desprezado pelos irmãos pela sua aparência. Quando ele chega diante de Saul, para falar, não, eu quero ir lá lutar e defender o nome do Senhor contra aquele gigante. Aí Saul fala para ele, ei, meu filho, você tem que tomar cuidado, sabe por quê? O tanto que você tem de idade, aquele homem tem só de guerreiro.
Você é muito jovem e ele tem a sua idade em experiência de guerra. Também não desprezou ele pela sua mocidade e pela sua aparência. E quando ele chega até mesmo diante do inimigo, diante de Golias, Golias olha para ele: vocês não tinham homem para mandar aqui para lutar comigo, não? Você está achando que eu sou cachorro? Você vem contra mim com pau, com pedra? Mas aí, meus amados, nós servimos um Deus que não olha pela aparência. Nós servimos um Deus que tem o seu tesouro em vaso de barro. Nós servimos um Deus que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. E aí, o pequenininho, o Davizinho, olha para aquele gigante e fala: tá certo. Você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Aleluia! E é Ele mesmo que vai me dar você na minha mão hoje. E Ele vence aquela batalha. Então nós vemos, amados, que de fato, quem sabe, você não dá nada por você mesmo. E talvez posso até corrigir. Nós não temos o mesmo valor, nós somos vasos de barro. Maior é aquele que opera em nós, aquele que faz tudo em nós. Aleluia! E aí, queridos, glória a Deus. Elias segue o texto e diz: ele foi para Sarepta. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, aqui tem uma obediência do profeta. Sabe por quê, amados? É uma coisa bem assim, ilógica. Deus manda ele sair da terra dele, como nós falamos, ir para uma cidade fora da sua pátria, fora do seu local, uma cidade pagã, e ser sustentado por uma viúva. Deus avisa isso para ele: eu vou mandar uma viúva te sustentar. Então Deus manda ele para uma atitude totalmente ilógica, e ele decide, aqui nós devemos falar da obediência, ele decide ir, obedecer à voz do Senhor. E aí, às vezes, eu pesquisei, né? Alguns estudiosos dizem que essa distância da onde ele estava, do riacho ali de Quiriate, para esse lugar onde Deus o envia, é de em torno de 160 a 200 quilômetros, que dava algo em torno de 6 a 7 dias caminhando a pé. Mas só que ele estava se escondendo do rei Acabe. E aí, por isso, talvez ele não pôde passar pelas estradas principais, talvez ele teve que ir por caminhos montanhosos, ou passar até mesmo por deserto. E aí eu fico pensando que existem servos que, para obedecer à palavra do Senhor, obedecer aquilo que Deus mandou, a pessoa não mede esforço. E para a gente viver um milagre, como nós lemos aqui, é necessário obediência. É necessário a gente se colocar na posição que Deus nos pediu, fazer exatamente aquilo que Ele nos mandou. Então Elias, ele não olha por caminho difícil que ele teria que passar, por deserto, por caminho montanhoso, por longa caminhada, talvez durante aqueles 6 ou 7 dias andando, já sem tantos mantimentos assim, ele poderia já estar meio fraco. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que não tinha a casa de alguém mais próximo aqui no meio do meu povo? Mas não. Ele segue o seu caminho para viver um grande milagre que Deus ia fazer. E aí eu me lembro, amados, falando de obediência, eu me lembro de 3 jovens. E aí eu olhar para vocês. 3 jovens que nos servem de exemplo até hoje. Que, diante da possibilidade de desobedecer ao nosso Deus e perder a sua vida, eles preferiram colocar a vida deles em risco, mas obedecer ao nosso Deus. Diante de uma fornalha de fogo ardente, diante de uma ordem de um rei, você conhece a história? O rei fala para ele: ó, vou tocar mais uma vez. Eu vou tocar mais uma vez. Se você não se dobrar, a fornalha está te esperando e eu vou mandar aquecer mais. E aí, o seu Deus vai poder fazer o quê? E aqueles jovens com um coração muito cheio de Deus responderam assim: ó, o que o nosso Deus pode fazer? Isso nós não vamos nem te responder, mas que nós não vamos nos dobrar, nós não vamos dobrar não. Só, meus amados, que quando a gente decide ter uma postura de obediência a Deus, de obediência à sua palavra, de fazer estritamente aquilo que Ele nos mandou, Ele vai na frente. Ele vai na frente. Quando jogaram aqueles 3 jovens lá dentro da fornalha, encontraram um 4º homem, cuja aparência era semelhança ao Filho do Homem. Aleluia, Ele garante, Ele está conosco. Então pode obedecer, podemos obedecer a palavra do Senhor, porque Ele está ao nosso lado, Ele garante a vitória. Elias foi como o Senhor mandou,
para viver um grande milagre junto com aquela mulher. E aí, amados, quando a gente vê que Elias chega lá, ele chama a mulher, pede água, pede um pouco... enquanto você estiver trazendo água, traz também um pouquinho aí de um pedaço de alguma coisa para me comer, que eu tô com fome. E aí ela falou assim, tão certo vive o Senhor, não tenho nada. Só tenho um pouquinho que vou fazer para mim e meu filho e depois nós vamos morrer. Aí, Elias fala assim para ela, faz o seguinte, vai para sua casa, não tenha medo. Vai para sua casa, faz um bolo primeiro para mim e depois faz para você e para o seu filho. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu percebo que não é algo intuitivo aqui. O intuitivo, o que vem da nossa carne, o que vem do nosso ser, o que vem da nossa natureza, é assim, não, eu vou fazer primeiro para mim e depois, se sobrar, eu te dou alguma coisinha. Diz que tem um ditado, o pessoal fala que é do baiano, mas aqui nessa igreja tem muito baiano, inclusive minha mãe, então eu não vou dizer que é do baiano, mas diz que tem um ditado que farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado é o do mundo, irmãos. Esse ditado é o do mundo. Porque a lógica do reino, você vê que o que Elias está pedindo aqui não é uma coisa intuitiva. Não é uma coisa que eu e você faríamos. Não é um algo que vem de nós. Mas o que ele está apresentando para essa mulher aqui, eu vou te apresentar o princípio de um reino, de um rei. Eu vou te apresentar o princípio de um lugar que não é igual ao do mundo. O mundo anda numa mão, mas o reino de Deus anda em outro sentido. O mundo faz uma coisa, o reino de Deus faz tudo ao contrário. E aí Elias estava apresentando para essa mulher, eu vou te apresentar aqui como é que funciona no reino de Deus. E aí, meus amados, nós lembramos da palavra do nosso mestre, que fala que o princípio do reino é quem quiser ganhar, vai perder. Mas quem estiver disposto a perder, vai ganhar. Onde que Jesus falou isso? Ele falou, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem estiver disposto a perder a sua vida, por amor de mim, encontrá-la. Esse é o princípio do reino de Deus. Esse é o princípio do reino de Deus. E aqui, meus amados, nós vemos que nós não andamos na mão do mundo. Nós não andamos na mão do mundo. Jesus disse que quem quiser ser o maior, pois bem, você quer ser o maior? Sirva a todos. Seja o menor. Jesus fala algo que, assim, eu acho que nós não vamos encontrar nenhum desses líderes pacíficos, Buda, Mahatma Gandhi, ou outro qualquer, dizendo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, orai por aqueles que vos caluniam. Eu não sei quem é desses líderes pacifistas que pelo seu corpo natural podem dizer isso, senão o Rei dos Reis, aquele que tem palavra de vida eterna, aquele que pode dizer coisas que vai saciar a nossa alma, aquele que diz como que o reino de Deus funciona. E aí, amados, a gente pensa, o reino de Deus, a porta é estreita. E aí eu lembro da minha avó que, quando eu falo de porta estreita, vem muito assim na minha cabeça aquela senhorinha. Hoje em dia, às vezes, a gente pensa muito nesse evangelho, né, que está sendo difundido até aí na Globo, em séries, em um evangelho, talvez venha como quiser, fique como quiser, mas Jesus falou assim, a porta é estreita, mas tem um caminho largo e muitos são que entram por ela. Mas a porta e o caminho é estreito, quem entrar por ele será salvo. Em outro momento ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Vai valer a pena, igreja. Ele não nos prometeu um evangelho fácil, ele não nos prometeu água com açúcar, mas vai valer a pena. Quem entrar por essa porta entrará, sairá e achará pastagem.
Vai chegar um dia que nós vamos estar lá, como Lídia cantou aqui, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas a porta é estreita. Aleluia! O caminho é estreito, mas com a ajuda do Espírito Santo nós estaremos lá. A promessa é: quem vencer até o final, quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Aleluia! Com a ajuda dele nós podemos chegar lá. Aleluia! E aí, meus irmãos, a situação daquela mulher, que era uma situação, como nós falamos aqui, de morte, de escassez. Ela fala para Elias: não tenho, só tenho um pouquinho de farinha. Pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou misturar um pãozinho. Tô levando esses cavacos aqui para me fazer lá e aquecer. E depois disso, olha que triste, ela falou: depois disso eu e meu filho vamos morrer. O cenário daquela mulher. O cenário daquela mulher era um cenário de escassez, de pobreza, de morte, de dor. Era o fim da sua família, era o fim dela e do seu filho. Mas, meu irmão, segundo a palavra do Senhor, se Ele falar uma palavra, se Ele liberar uma palavra, todo o cenário tem que mudar. Todo o cenário tem que mudar diante da palavra do nosso Deus. E Elias estava ali debaixo da palavra do Senhor. Ele estava ali segundo a palavra do Senhor. E aí, amados, eu fico pensando que um dia os discípulos, eles estiveram num cenário assim. Eles estavam num barco e estava com um vento muito forte. E a tempestade assolava aquele barco. E nós sabemos, por interpolação, que os homens que estavam ali eram homens experimentados em navegação, na pesca. Eram homens que não eram leigos ali com aquela situação, mas aqueles homens estavam vendo uma natureza, a natureza em calamidade. E nós, quando olhamos no jornal hoje, vemos quando a natureza se revolta, que tem chuvas e tem tsunamis. Quem é que pode controlar o vento? Quem é que pode controlar a água? Quem é que pode controlar a chuva torrencial? Quem é que pode controlar quando a natureza toma uma força tal sobre-humana que a gente não consegue fazer nada? As autoridades, os governos só podem esperar passar. A gente viu isso no Rio Grande do Sul. A gente vê isso em alguns países, quando a natureza toma proporções catastróficas e a gente não pode fazer nada. E os discípulos estavam diante de algo natural que estava assombrando eles. Eles olhavam para aquela tempestade e pensavam: nós não vamos voltar para casa. Nós não vamos ver mais nossos filhos. Nós não vamos ver nossa mulher, nós vamos morrer aqui hoje, dentro desse mar. Acabou para a gente. A situação deles ali era uma situação de catástrofe. Mas aí, queridos, eles clamaram aquele que disse haja e criou todas as coisas no universo. Aquele que é o verbo encarnado, aquele que disse e todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Aleluia! Aleluia! Eles clamaram o nome dele. Oh, meu Deus, aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! E quando eles clamaram o nome de Jesus, Jesus disse uma palavra, que ele falou, liberou uma palavra liberada. Não precisa, amados, de nada, não precisa de helicóptero, não precisa de defesa civil, não precisa de bombeiros, precisa uma palavra. Acalma-te, vento, para a tempestade e houve bonança. Aleluia! Segundo a palavra do nosso Deus, não há tempestade que pode se manter de pé, meus amados. Se Ele liberar uma palavra na sua vida, na sua casa hoje, o cenário tem que mudar. Se Ele liberar uma palavra sobre a sua casa hoje, tudo vai ser transformado, porque na hora que Ele fala, tudo tem que obedecer, a terra inteira tem que obedecer, todos os espíritos potestades estão sujeitos ao nome dEle. Aleluia! Aleluia! E os discípulos ficaram como eu e você: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Nós podemos provar, amados.
Nós podemos provar disso na nossa casa. Eu creio que o Lucas vai contar depois aqui, mas Raquel estava com um diagnóstico muito ruim, irmãos, muito ruim, um diagnóstico de vida ou de morte. Mas diante da palavra do nosso Deus, os médicos não puderam entender nada, mas é aquele que criou todas as coisas, é aquele que fez o universo, é aquele que tem um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Sabe, um dia, um centurião virou para Jesus: Jesus, meu servo está muito enfermo. Jesus falou: eu vou lá na sua casa. E ele falou assim: precisa não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Libera uma palavra que o Senhor liberar, meu servo vai ficar salvo. Ô irmão, você não precisa de muita coisa não. Uma palavra que Jesus liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida, uma palavra que Ele liberar, todo o cenário vai mudar. Aleluia, aleluia. Amados, e aqui eu gostaria de encerrar essa simples palavra dizendo que, assim como lá na casa daquela viúva, que Elias estava sobre a palavra do Senhor, que o texto diz, assim como foi feito, como a palavra do Senhor disse, não faltou farinha na panela, não faltou azeite na botija, enquanto a chuva não desceu, durou, aquele alimento se multiplicou. Assim também não vai faltar na sua casa, meu irmão. Não vai faltar na sua casa, segundo a palavra do Senhor. Se Ele liberar uma palavra sobre a sua vida hoje, não vai acabar sua família, não vai morrer seu filho, não tem cenário de morte, não tem cenário de escassez, porque nosso Deus é soberano e sobre todas as coisas. Aleluia. Quero agradecer a minha oportunidade, meu pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.